Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Dafis e o assunto de hoje ainda continuamos a falar sobre a guerra que infelizmente ainda ocorre lá na região da Ucrânia. Como eu sempre digo, Putin sobre a Ucrânia. Eu sou Arthur Dafis. Seja bem-vindo a mais esse conteúdo e já peço a gentileza, se você achar pertinente, achar que o conteúdo seja também interessante para outras pessoas, compartilhe. E opine também, deixe a sua opinião com os comentários. Valeu! Agora sobre a guerra em si, alguns fatos, né, eu vou trazer aqui nesse vídeo, claro, acompanhando a grande mídia e acompanhando também as mídias internacionais. Né? A maior parte do assunto que eu vou indicar aqui são os assuntos da BBC Brasil e também da CNN Brasil e da CNN Internacional. Alguns fatos e também falarei, né, sobre a questão das armas nucleares no mundo, né, não só na Rússia, não só nos Estados Unidos, mas também presente em outros países. E alguns dos assuntos, né, do dia de hoje, né, nesta quinta-feira, 3 de março, foi anunciado nesta tarde que no dia 7 de março, avião da FAB resgatará cerca de 100 brasileiros em Varsóvia, na capital da Polônia. Aliás, a Polônia está sendo o país que mais está auxiliando os refugiados da Ucrânia, que já chegam a quase 10 milhões de refugiados, segundo a ONU. E esse avião da FAB levará alguns produtos de ajuda humanitária, produtos diversos de ajuda humanitária e na volta trará cerca de 100 brasileiros. O avião da FAB ali irá pousar na capital da Polônia, em Varsóvia. Alguns brasileiros já estão lá, outros chegarão e no dia 7 é a data em que o avião da FAB decolará daqui do Brasil rumo à Europa, rumo à Polônia. Esse serviço de resgate de brasileiros, cerca de 100 brasileiros, está sendo feito, administrado, gerenciado pelo Itamaraty e também pelo Ministério da Defesa. Outro assunto também que envolve o Brasil, que envolve o governo brasileiro, foi que Boris Johnson telefonou e conversou com Bolsonaro, né, em referência aí à questão. O Boris Johnson, que é o premier do Reino Unido, né, primeiro-ministro, ele parabenizou, né, o governo do Bolsonaro, até mesmo o próprio Bolsonaro, em relação ao Brasil votar a favor, né, da Ucrânia, né, ali no Conselho de Segurança da ONU. Então ele fez esse gesto de aproximar, né, fazendo com que o Brasil se aproxime mais para os assuntos que a Europa entende, a comunidade europeia e também os Estados Unidos entendam que sejam a favor da Ucrânia. E o Bolsonaro recebeu bem a ligação e ambos ali tiveram um bom diálogo. Segundo o presidente, hoje também, em uma entrevista de mais de uma hora, o presidente da Ucrânia, ele disse que, infelizmente, o mundo demorou muito para ajudar a Ucrânia. Em relação ao armamento, foi perguntado também nessa entrevista, ele disse que há 10 vezes mais o número de armas com ucranianos do que próprio número de ucranianos. Mas a questão é que essas armas ainda estão chegando, algumas já chegaram, outras estão chegando, armas da Alemanha, da Espanha. A Espanha inclusive anunciou o envio de mais armas, também de Portugal, da própria Suécia também, que é um país que geralmente não se envolve em guerra, entre outros países. Então, assim, há uma ajuda também bélica desses países. Talvez isso, né, também demonstre essa resistência da Ucrânia. Mas ainda assim, o presidente ucraniano agradeceu muito a ajuda da Polônia, que ele entende que é o país que atualmente está mais ajudando, principalmente os refugiados, né, o país que está ajudando inclusive com armas, com doação de sangue e também com outros auxílios, entre esses auxílios também o auxílio bélico. E ele disse que só vamos parar a guerra se falarmos com Putin, né? E até mesmo se ele falar com Putin, e também Valensky, né, o nome dele, ou então
esse presidente da Rússia disse que também o mundo precisa falar com Putin. Tá? Inclusive, o governo chinês também se dispôs aí a participar desse diálogo. Por enquanto, as negociações são entre representantes e diplomatas dos dois países. A negociação, inclusive, nesta sexta-feira haverá novamente um diálogo de negociação para cessar fogo e haverá alguma negociação entre os dois países. A delegação da Rússia vai retomar novas conversas e esperamos, né, que haja um diálogo e que haja nessa negociação também, além de corredores humanitários, né, para que haja a fuga de refugiados, mas que também haja um diálogo mais condizente, né, tanto para o que pensa o governo ucraniano, mas também para o que pensa Putin, né? Inclusive, além dessa própria guerra bélica, há também uma guerra de narrativas, né? O Putin trazendo algumas informações conforme o governo dele pensa, e simultaneamente também o próprio governo ucraniano também trazendo algumas narrativas, talvez um pouco mais de verdades, mas também algumas narrativas. Como se diz, né, já foi dito por alguns, é uma frase muito dita por filósofos, entre outros integrantes, né, da filosofia, quando pensa a guerra, que a primeira algo que se perde em uma guerra é justamente a verdade. E agora falando, né, sobre a questão das armas nucleares, né, 90% dessas armas nucleares estão nas mãos, ou melhor, no governo da Rússia e também dos Estados Unidos. Então 90% do armamento nuclear, ou então das armas nucleares, estão entre esses dois países, mas outros países também têm a sua, uma capacidade bem menor, mas têm também as suas armas nucleares. 9 países no mundo, né? Entre esses Estados Unidos e Rússia, como já citamos, a França, o Reino Unido, a Índia, Paquistão, Israel e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é que tem menos ali ogivas, né? Ogivas é aí que faz parte ali do sistema, né, digamos assim, nuclear, e que infelizmente pode, né, destruir uma cidade enorme como Nova York, né? Então, tanto que aquelas bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima simplesmente aniquilou seres humanos assim simultaneamente e instantaneamente também, de 50 a 100 mil pessoas, e depois também o mesmo ocorreu ali em Nagasaki, né, matando até 49 mil pessoas. Só que pensamos assim, só aquelas bombas já são extremamente destrutivas, mas não. Houve a própria União Soviética outros testes, e ali em meados dos anos 80, na verdade dos anos 60, início dos anos 60 até os anos 80, outros testes de bombas nucleares. Mas em 61, a União Soviética fez um teste, né, e a radiação, né, ou melhor, o número de ogivas de radiação, de explosões, eram 3.000 vezes maior do que a do Japão, lançadas no Japão. Então, ou seja, né, nos anos 80, em 61 já era perigoso, nos anos 80 ainda mais. Então, assim, é extremamente complicada essa questão de armas nucleares, né? E tanto que essas armas podem provocar uma onda de tsunami de 500 metros e provocar uma onda de material de radiação, né, de cerca de 500 mil quilômetros. 500 mil quilômetros é o tamanho do estado da Bahia. Então, assim, é extremamente complicado e muito complexo, né, essas armas nucleares estarem, na verdade, ao poder de qualquer governo, né, seja a Rússia, Estados Unidos ou qualquer outro tipo ou qualquer outro país, outra nacionalidade. Mas, independente disso, é assustador. Então, é claro que a própria ONU entende, que faz uma leitura que mesmo essas armas nucleares, elas existem, porém elas são utilizadas, elas nunca serão utilizadas na leitura da ONU, né? Porque ela é autodestrutiva, praticamente, né? Então, tanto que um míssil, né, com essas ogivas, ele tem um alcance da Rússia para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a Rússia. Então, ele tem um alcance muito longo e rápido. Então, tanto que o próprio Estados Unidos prefere não, até mesmo nem enviar avião, né, ali para fazer uma segurança aérea lá na Ucrânia, justamente para não atingir nenhum avião
da Rússia e aí para acabar provocando uma outra guerra. Então, o próprio Estados Unidos tem essa cautela e entende que neste momento não é seguro. Para finalizar, eu sou Arthur Dafis. Peço para que você também fique tranquilo em relação a essas informações sobre a questão das armas nucleares, mas é importante, né, sabermos também como é que funciona a questão da geopolítica, até mesmo a questão da segurança, né, no mundo, ainda que de forma resumida, mas peço a gentileza aí para você entender um pouco mais. E essas informações, a fonte da BBC, em reportagens da BBC Brasil, da própria CNN, e também a própria BBC tem como fonte ali a FAS, né, que é a Federação dos Cientistas Americanos, tá bom? E também a fonte da SGR Firma, que também são as fontes qual aí explicam com mais detalhes essa questão de armas nucleares vinculadas a esses países no mundo. Valeu, eu sou Arthur Dafis, compartilha, obrigado, deixa a sua opinião e valeu, tamo junto.